Mas agora a gente vai com entrevista importante, ao vivo, direto de Paris, onde a Priscila Yazbek está ao lado do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Ele participou, inclusive fecha um encontro, um debate da Unesco a respeito do combate à desinformação, e é uma política de desinformar para causar instabilidades na democracia, no Estado Democrático de Direito, em todo o mundo. Você já vê o ministro aqui na nossa tela. Eu não sei se o ministro me ouve, acredito que sim. Dou meu muito boa tarde, ministro, um prazer aqui tê-lo na tela da CNN. Pri, eu vou passar a bola para você, abrir a entrevista. Se der, faço uma perguntinha para o ministro logo mais. Bem-vindo, Barroso. Priscila? Com certeza, Dani. Vou fazer a primeira pergunta, já passo a bola para você. Eu queria destacar aqui da fala do ministro, hoje foram vários pontos importantes, mas um deles me chamou a atenção, que foi o fato de o ministro ter feito questão de frisar que falar sobre moderação das redes sociais não é criminalizar a liberdade de expressão. Ministro, o senhor falou e enfatizou muito esse ponto, porque existe uma discussão e uma crítica de que essa tentativa de regulamentar as redes poderia ser censura. Como que o senhor coloca essa questão e como o senhor responde a essas críticas? Na verdade, é o oposto de censura. É um esforço para reforçar e proteger a liberdade de expressão. A liberdade de expressão é um direito fundamental e em muitos países, o Brasil, inclusive, na minha visão, é uma liberdade preferencial, porque ela existe por ser essencial para a democracia, para a circulação de ideias, de informações, de opiniões. Ela é essencial para a busca da verdade possível e plural numa sociedade aberta, e ela é essencial para a liberdade, para a dignidade da pessoa humana. As pessoas têm a necessidade de expressar a sua personalidade. O problema é que a desinformação, a mentira deliberada, as teorias conspiratórias e os discursos de ódio, eles violam todos esses fundamentos que legitimam a proteção da liberdade de expressão. Eles vão contra a democracia porque impedem que o eleitor vote de maneira informada. Eles vão contra a busca da verdade possível porque a mentira é uma estratégia deliberada. E vão contra a dignidade humana porque se baseiam em ofensas e em discursos racistas ou misóginos ou xenófobos. Portanto, o que nós estamos discutindo aqui é um esforço de como proteger melhor a liberdade de expressão. Numa sociedade democrática, o conhecimento e a verdade, ninguém é dono da verdade, não é absoluta, mas ela precisa ser buscada de maneira sincera. Isso faz parte da vida democrática. E o que nós descobrimos é que o ódio e a mentira deliberada e a desinformação viraram ameaças para a democracia e para os direitos fundamentais, sobretudo quando envolvem convocações para atos antidemocráticos, como nós vimos no 8 de janeiro no Brasil. Dani, vou passar a bola para você, daí depois, se a gente tiver mais tempo, faço mais pergunta também. A gente vai segurar o ministro Luiz Roberto Barroso no laço. Ministro, falando um pouco de temas específicos que podem ter desdobramento no Congresso, né? Uma minuta do Ministério da Justiça fala em responsabilizar civilmente as plataformas que não atuarem ou se omitirem diante de convocações a atos de terrorismo e contra o Estado Democrático de Direito. Isso hoje não ocorre, mas a discussão não é só no Brasil. Nesse momento, a Suprema Corte dos Estados Unidos analisa uma ação de parentes de vítimas de terroristas contra plataformas digitais usadas pelos grupos terroristas ou para anunciar ou para reivindicar atentados. É, portanto, um tema que está em debate no mundo. O senhor entende que chegou a hora desses veículos que não são responsabilizados, mas na prática são veículos de comunicação e ganham dinheiro como, responderem na justiça caso não tenham um cuidado com a moderação do conteúdo que estão expondo? Olha, Daniela, esse é um tema muito importante, muito delicado e que está sendo debatido no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, como você saberá, existe uma norma, uma lei específica que dá imunidade às plataformas digitais. Portanto, em rigor, elas não poderiam ser responsabilizadas. O que se está discutindo lá, tanto quanto eu pude perceber, porque eu só vi pela imprensa, é que a plataforma teria amplificado
o algoritmo da plataforma teria amplificado a difusão desses atos que acabaram resultando em terrorismo. Portanto, não é propriamente uma responsabilização por conteúdo de terceiros, mas pela atuação do algoritmo da plataforma em amplificar esse conteúdo. É uma discussão nova, é possível que ela chegue no Brasil. Do ponto de vista regulatório, a ideia que eu propus aqui no debate na Unesco foi de se estabelecerem, na verdade, 3 níveis de responsabilização. No primeiro nível, em que haja claramente o cometimento de um crime, como terrorismo, como pedofilia, como ameaças à democracia, as plataformas devem ter o dever de cuidado de, inclusive por seus algoritmos, retirarem esses conteúdos. Eu digo pelos algoritmos porque essas plataformas recebem dezenas, centenas de milhões de posts por dia. Não é possível um controle humano desses posts. Portanto, isso tem que ser feito pela via de algoritmo, mas elas têm que ter um dever de cuidado para remover prontamente os comportamentos criminosos, independentemente de provocação. Essa seria a primeira regra. A segunda regra seria quando haja clara violação de direito de alguém, como, por exemplo, o compartilhamento de fotos íntimas, imagens íntimas sem autorização, violação de direitos autorais ou uma clara ameaça de causar um mal físico, por exemplo, a alguém, as plataformas devem retirar após a primeira notificação extrajudicial. Basta o interessado comunicar que está sendo vítima daquela violação. Essas são situações extremas. No normal da vida, entre as situações extremas de certeza positiva e de certeza negativa, você tem uma longa área cinzenta em que não é claro se você está diante ou não de um conteúdo ilegítimo. Nesses casos, eu acho que a responsabilização só deve vir após a primeira decisão judicial, que de resto é o que prevê o Marco Civil da Internet. Mas do Marco Civil da Internet para cá, tem mais de uma década, aconteceram muitas coisas novas, como inclusive os ataques antidemocráticos. E o direito tem que ser capaz de reagir e de se proteger. O que é a novidade no mundo é uma certa necessidade da democracia voltar a ser uma democracia militante e as preocupações de nós não sermos tolerantes com os intolerantes. Portanto, a liberdade de opinião e de crítica, ela é totalmente livre. Mas se você estiver incitando alguém a uma ação violenta, isso já extrapolou o patamar da opinião e aí você pode eventualmente ter uma violação de direitos e uma ilicitude. Ministro, uma questão importante que teve de discussão aqui foi a questão do lucro, né, que essas empresas têm justamente difundindo esse conteúdo e viralizando esse conteúdo, e as mentiras viralizam muito mais do que as verdades. Inclusive, eu conversei com pessoas aqui no evento que falaram que, apesar da ideia da lei do PL das fake news e do governo de incluir sugestões nesse PL para tentar endereçar a questão via PL das fake news, apesar de todo esse esforço executivo e talvez uma parte do Congresso, existe um lobby muito grande das grandes plataformas para que essa regulamentação não vá para frente. Como fazer com que haja toda essa discussão e ela seja endereçada e aconteça na prática diante do fato de que isso não é lucrativo? Olha, eu fui advogado há 30 anos e fui advogado de empresas privadas. Não há nada errado em empresas buscarem um lucro, é para isso que elas existem. Porém, é preciso que esse lucro seja buscado dentro da legalidade e dentro do que é eticamente aceitável. O problema que aconteceu com as plataformas digitais e que nós estamos procurando enfrentar é que o modelo de negócio dessas plataformas digitais tem 2 problemas. O primeiro, embora o acesso normalmente seja gratuito e os aplicativos frequentemente sejam gratuitos, na verdade o usuário está pagando com a sua privacidade, com o acesso que eles passam a ter a esses dados privados, tanto para uso próprio quanto para comercialização. Por isso que já há uma regulação limitando a utilização desses dados privados. E o segundo problema é que a indústria digital, ela vive do engajamento, que é o ponto que você destacou, de quantos cliques, de quantos acessos tem.
Ah, a gente perdeu o áudio, que pena. O ministro estava concluindo a fala dele, ministro Luiz Roberto Barroso, direto com a Priscila Yazbek de Paris. Eu estou tentando ver se a gente consegue. Pronto, voltou, tá aí. Pode pegar, Pri, para o ministro concluir, eu ainda quero me despedir dele. Vamos lá. Então, em segundo lugar, nesse modelo de negócios, ele é fundado no engajamento e, dizia aí um pouco, depondo contra a condição humana, o que gera raiva, o que gera ódio, o que gera indignação, produz mais engajamento, o que deu incentivos errados para as empresas, por seus algoritmos, amplificarem justamente as mensagens provocativas que despertavam esses sentimentos. E ainda há um terceiro problema, que eu acho que diz respeito às mídias sociais em geral, ainda que sem culpa, que é as mídias sociais, Daniela, elas tribalizaram muito a vida, porque os algoritmos direcionam para cada pessoa aquilo que elas têm interesse ou aquilo que elas querem ler, reforçando um viés de confirmação e formando tribos incapazes de falarem entre si e roubando muito espaço da imprensa tradicional, da imprensa institucional. Eu acho que parte do esforço que nós temos que fazer nas democracias em geral, em todo o mundo, é reocupar o espaço que era tradicionalmente da imprensa tradicional, da imprensa institucional, plural, com muitos pontos de vista, mas capaz de separar fato de opinião e fornecer para o público em geral um patrimônio de fato comum, a partir do qual as pessoas vão divergir nas suas ideias e nas suas opiniões. O que está acontecendo no mundo, o que é grave, é que as tribos passam a ter a sua própria narrativa de fatos. E o que é pior, naturalizou-se a mentira e, portanto, em defesa de uma causa, se legitimou a desinformação e a mentira, e aí deixou de ser um problema político e passou a ser, na verdade, um problema ético. Portanto, há um problema de privacidade, há um problema de que essas empresas visam ao engajamento e não à divulgação de notícia verdadeira, e há a perda de espaço pela imprensa tradicional, inclusive que a publicidade migrou muito para as plataformas digitais, e eu acho que é preciso reverter esse quadro. Eu acho que a imprensa, o conhecimento e a verdade possível têm um papel muito importante na democracia. Dani? Ministro, eu sei que o senhor está aí com um compromisso um atrás do outro, eu já quero agradecer de novo aqui a entrevista, mas eu acho que se teve uma coisa que o 8 de janeiro nos legou, ministro, além da face mais odiosa, né, da radicalização e do desrespeito à democracia, foi a percepção do país como um todo de que discurso de ódio tem consequência. E de que pregação baseada em mentira pode, de fato, arrastar centenas, milhares de pessoas por uma realidade paralela, onde o cometimento de crime seria justificável diante de uma causa, de novo, toda ela baseada em premissas irreais. O senhor entende que esse retrato, esse registro tão claro, impulsionou as ações no Brasil no sentido de articular alguma reação a essa narrativa tresloucada que foi, como o senhor disse, de certa forma legitimada como parte, né, meio para se chegar a uma vitória de uma eventual causa, né, como se os fins justificassem os meios. É possível ter esperança de que ainda nesse ano a gente tenha novas regras para a rede social no Brasil? O senhor acredita? Olha, esse é um debate que está no Congresso, mas retomando a análise que você vinha falando, quer dizer, esse é um fenômeno que ocorreu no Brasil, mas é um fenômeno um pouco global. Houve uma captura do pensamento conservador perfeitamente legítimo numa democracia pela extrema-direita, e a extrema-direita desenvolveu uma estratégia de acesso ao poder ou de desestabilização das instituições que é baseada na mentira, que é baseada no ódio, que é baseada nas teorias conspiratórias. Aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na Hungria, aconteceu na Polônia, aconteceu na Índia. E, portanto, o mundo se deu conta de que nós estamos diante de uma ameaça à democracia. E não é uma ameaça apenas no plano das ideias, como o 6 de janeiro nos Estados Unidos demonstrou e o 8 de janeiro também demonstrou no Brasil, é uma ameaça real e física. Portanto, a democracia tem que ser militante e reagir
quanto à naturalização da difusão do ódio, mas tem que fazer isso dentro das regras constitucionais e das regras legais. Eu acho, sim, que nós precisamos aprovar um estatuto da internet moderado. Eu acho que a ênfase tem que ser na autorregulação e no monitoramento por um órgão independente, externo e não governamental, mas é preciso que haja um arcabouço legal mínimo. Há um projeto em discussão no Congresso, é preciso ter cuidado para ele não ser desidratado, mas todas as democracias do mundo estão debatendo isso. A União Europeia aprovou o Digital Services Act, que é destinado a regular essa matéria. Nos Estados Unidos, como você lembrou, a Suprema Corte vai discutir como interpretar essa seção 230 que dá imunidade às plataformas. E no Brasil há um projeto que já foi aprovado no Senado, está agora em discussão na Câmara dos Deputados. O relator, salvo engano meu, continua a ser o deputado Orlando Silva, e eu tenho a expectativa de que esse processo ande e que ali se faça, porque o Congresso é o lugar certo para esse debate. Mas aqui na Unesco, que é uma organização que defende a cultura, a educação, a ciência e a liberdade de expressão, um órgão da ONU, também se estão, e foi desse debate que eu vim participar, discutindo as diretrizes para servir de orientação, de roteiro para os legisladores e reguladores em todo o mundo. De modo que isso é a agenda do dia e eu espero que ela consiga avançar, sim, no Congresso Nacional. As empresas têm os seus interesses e eu entendo e respeito, mas a sociedade também tem os seus interesses e eles precisam prevalecer. E eles estão também falando aqui sobre a responsabilidade dos governos, né? Também a responsabilidade dos governos, né? A Dani vai encerrar lá, ministro. Dani, pode falar. Não, Pri, deixa o ministro responder sua provocação e assim a gente se despede dele, ministro Luiz Roberto Barroso, terminar de cumprir a agenda. Vai lá, ministro. Eu não sei se o senhor entendeu a minha questão, mas é que aqui também está falando, além de regulamentar as mídias sociais, está falando também da questão dos governos não interferirem demais. Eles falam das duas formas, né? É muito importante isso. Por isso que eu disse, a ênfase tem que ser na autorregulação. Portanto, você tem que ter um arcabouço geral ditando para as plataformas como se comportarem. Elas têm que respeitar essas regras e elas têm os seus próprios termos de uso e os padrões da comunidade. E elas é que devem fazer cumprir as suas próprias regras. E a ideia, que eu também compartilhei aqui, é a de ter um órgão externo, independente, com representantes do governo, com representantes das companhias, com representantes da sociedade civil e com representantes da academia, para monitorar o comportamento das plataformas, inclusive podendo, e aí a gente tem que decidir se elas poderiam punir diretamente ou se elas deveriam provocar essa punição junto a algum órgão estatal, mas eu acho que o monitoramento tem que ser independente. Nós não queremos muito governo mexendo com liberdade de expressão. Basta o arcabouço jurídico mínimo, que eu acho que deve vir do Congresso, com as regras do que as empresas devem tirar de ofício, com o que elas devem tirar mediante notificação da parte e o que elas devem tirar mediante decisão judicial. E o que for controvertido vai à Justiça, é para isso que existe o Poder Judiciário. Tá certo. Ministro Luiz Roberto Barroso, muito obrigada pela entrevista à CNN. Dani, não sei se você quer falar alguma coisa aqui para o ministro, final? Só despedir e agradecer pelo bom trabalho e pelo tempo cedido pelo ministro Luiz Roberto Barroso aqui na CNN. Sempre bom ouvi-lo, ministro. Até a volta aqui ao Brasil e até a próxima. Obrigado, Dani. Sempre bom falar com você também, querida. Tudo de bom.